Pense por um instante. Você já se perguntou o porquê de determinadas histórias bíblicas serem tão marcantes e atemporais? A Bíblia está repleta de personagens fascinantes, mas há um em especial que desperta nossa curiosidade e muitas vezes nos causa espanto. Um homem que por suas ações se tornou um dos mais controversos da história bíblica. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Bíblicas Animadas. Hoje vamos desvendar os mistérios por trás de uma figura que, apesar de ser frequentemente retratada como um vilão, possui uma complexidade que merece ser explorada. Prepare-se para uma jornada emocionante e reveladora, pois vamos desvendar a história de Caifás, o sumo sacerdote que condenou Jesus. As últimas revelações sobre esse personagem podem surpreendê-lo e mudar completamente a forma como você enxerga essa narrativa bíblica. Mas antes de começarmos, convido você a se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Afinal, juntos podemos desvendar os mistérios da Bíblia e nos aproximar ainda mais de Deus. O contexto histórico. A Palestina sob o domínio romano. Imagine a Palestina no tempo de Jesus, uma região marcada por tensões políticas e religiosas, subjugada pelo poderoso Império Romano. A ocupação romana gerava um profundo descontentamento entre o povo judeu que ansiava por libertação e autonomia. Nesse cenário, os líderes religiosos como Caifás desempenhavam um papel crucial, equilibrando as demandas do povo com as exigências do império. O papel do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era a mais alta autoridade religiosa dos judeus. Caifás, ocupando este cargo, tinha o poder de interpretar as leis judaicas, resolver disputas e representar o povo diante de Roma. Era uma figura poderosa e influente, mas também alvo de grandes responsabilidades e pressões. As seitas judaicas. A sociedade judaica da época era marcada por diversas seitas, cada uma com suas próprias interpretações das Escrituras e visões para o futuro. Os fariseus, por exemplo, eram conhecidos por seu rigorismo religioso e sua preocupação com a lei. Os saduceus, por sua vez, eram mais conservadores e aliados dos romanos. Essas diferentes seitas disputavam o poder e a influência dentro da sociedade judaica. A figura de Anás, sogro de Caifás. Anás, sogro de Caifás, também foi sumo sacerdote e exerceu grande influência sobre a política judaica. Ele era considerado um líder experiente e astuto, e sua sombra se estendia sobre o reinado de Caifás. A relação entre sogro e genro era marcada por poder e ambição, o que certamente influenciou as decisões de Caifás. Em resumo, Caifás atuava em um contexto histórico marcado por ocupação romana. A Palestina estava sob o domínio de Roma, gerando tensões e ressentimentos. Diversidade religiosa. A sociedade judaica era dividida em diversas seitas com diferentes visões. Lutas de poder. A disputa por poder entre as diferentes seitas e a influência de figuras como Anás moldavam as decisões de Caifás. No próximo capítulo, vamos analisar mais de perto a decisão de Caifás de condenar Jesus e explorar as motivações por trás dessa escolha tão controversa. Caifás e a decisão fatal. A prisão de Jesus e o julgamento. A prisão de Jesus durante a Páscoa foi um momento crucial na história. Levado primeiro a Anás, seu sogro, Jesus foi posteriormente conduzido a Caifás, o sumo sacerdote. O julgamento de Jesus foi uma farsa, um processo manipulado para condená-lo. As testemunhas contra Jesus apresentaram depoimentos contraditórios e inconsistentes, demonstrando a futilidade das acusações. As motivações de Caifás. Quais foram as motivações de Caifás para condenar Jesus? A resposta não é simples. Alguns historiadores sugerem que Caifás agiu por medo da ocupação romana, temendo que a popularidade de Jesus
pudesse incitar uma revolta. Outros argumentam que ele estava mais preocupado em preservar o poder religioso e a ordem social estabelecida. É possível que uma combinação desses fatores tenha influenciado sua decisão. A famosa profecia de Caifás. Em João 11:50, encontramos uma das falas mais intrigantes de Caifás. Vocês não entendem nada. Não percebem que é melhor que um só homem morra pelo povo para que toda a nação não pereça? Essa profecia, embora dita com um propósito maligno, acabou se cumprindo de forma surpreendente. A morte de Jesus, de fato, garantiu a salvação de muitos. A comparação com líderes religiosos que tomaram decisões semelhantes ao longo da história. A história está repleta de exemplos de líderes religiosos que tomaram decisões controversas, muitas vezes motivados por interesses políticos ou pessoais. A condenação de Jesus por Caifás se encaixa nesse padrão. Ao longo dos séculos, líderes religiosos têm usado sua posição para manipular o povo, suprimir dissidências e defender seus próprios interesses. Em resumo, a decisão de Caifás de condenar Jesus foi influenciada por diversos fatores, incluindo pressões políticas, a ocupação romana e o medo de uma revolta. Interesses religiosos, a necessidade de preservar o poder e a ordem estabelecidos. Cálculos políticos, a crença de que a morte de Jesus seria benéfica para o povo judeu. No próximo capítulo, vamos explorar como a figura de Caifás foi representada na arte e na cultura popular ao longo dos séculos. A representação de Caifás em diferentes obras de arte. Ao longo dos séculos, a figura de Caifás foi retratada inúmeras vezes em diversas formas de arte. Em pinturas, esculturas e filmes, Caifás é frequentemente representado como um homem velho e astuto, com um olhar penetrante e um sorriso malicioso. Essa imagem negativa e estereotipada contribuiu para consolidar a ideia de Caifás como o vilão da história da Paixão de Cristo. A influência da arte na construção da imagem de Caifás como vilão. A arte desempenhou um papel crucial na construção da imagem negativa de Caifás. Ao retratá-lo de forma caricatural, os artistas reforçaram a ideia de que ele era um homem cruel e sem escrúpulos. Essa representação negativa foi perpetuada ao longo dos séculos, influenciando a forma como as pessoas percebem esse personagem bíblico. A importância de questionar as representações artísticas e buscar uma compreensão mais profunda. É fundamental questionar as representações artísticas de Caifás e buscar uma compreensão mais profunda desse personagem. A arte, embora poderosa, muitas vezes simplifica e estereotipa a realidade. Ao analisar as diferentes representações de Caifás, podemos perceber como a cultura e a ideologia de cada época influenciam a forma como entendemos a história. Em resumo, a representação artística de Caifás contribuiu para reforçar a imagem negativa. Caifás foi frequentemente retratado como um vilão cruel e astuto. Perpetuar estereótipos. Essa imagem negativa foi perpetuada ao longo dos séculos. Influenciar a percepção popular. A arte moldou a forma como as pessoas entendem esse personagem bíblico. No próximo capítulo, vamos explorar o legado de Caifás e as lições que podemos aprender com sua história. O impacto da decisão de Caifás na história. A decisão de Caifás de condenar Jesus teve consequências profundas e duradouras. A morte de Jesus marcou o início do cristianismo, uma nova religião que se espalhou por todo o mundo. Para o povo judeu, a crucificação de Jesus representou uma grande tragédia e marcou o início de um período de perseguição e sofrimento. O que podemos aprender com a história de Caifás? A história de Caifás nos ensina sobre a complexidade do ser humano e as consequências das nossas ações. Caifás, como qualquer outro líder, estava sujeito a pressões, medos e ambições. Sua decisão,
embora trágica, nos mostra como o poder e a influência podem corromper até mesmo os mais religiosos. A importância de analisar o passado para construir um futuro melhor. Ao estudar a história de Caifás, podemos aprender a identificar os sinais de fanatismo, intolerância e corrupção. Podemos também aprender a valorizar a importância da compaixão, da justiça e da liberdade. Ao compreender os erros do passado, podemos construir um futuro mais justo e equitativo para todos. Em resumo, o legado de Caifás nos ensina que as ações têm consequências. A decisão de Caifás moldou o curso da história. O poder pode corromper. Mesmo os líderes religiosos podem ser influenciados por interesses pessoais. A história se repete. É importante aprender com os erros do passado para evitar repeti-los. Conclusão: Caifás era um homem complexo, vivendo em um contexto histórico turbulento. Suas ações foram motivadas por uma combinação de fatores, incluindo medo, ambição e a pressão de circunstâncias difíceis. Ao analisar sua história, podemos compreender melhor a complexidade do ser humano e a importância de tomar decisões responsáveis. Que a história de Caifás nos inspire a buscar a verdade, a justiça e a compaixão em nossas próprias vidas. Afinal, cada um de nós tem o poder de influenciar o mundo ao nosso redor, seja para o bem ou para o mal. Se você gostou desse conteúdo e quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, inscreva-se, deixe um like, compartilhe com seus familiares e amigos, deixe um comentário compartilhando suas reflexões sobre a história de Caifás e o que você aprendeu com ela. Juntos, podemos desvendar os mistérios da Bíblia e nos aproximar ainda mais de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco.